Desculpe a demora, estamos tentando colocar a tecnologia a nosso favor nessa manhã. E nós iremos falar nessa manhã sobre a Seixnoye. A Seixnoye, queridos, por muitos é visto como uma filosofia, apenas uma filosofia de vida. Mas essa manhã nós vamos mostrar que é um pouco mais do que simplesmente uma filosofia de vida. Antes de entrarmos no assunto, nós temos que fazer pelo menos duas observações nesta manhã. E isso dá tempo de os meninos arrumarem lá a projeção. Primeiro é que é impossível nesta manhã, em apenas uma hora, nós esgotarmos um assunto que tem quase 100 anos de história. Então não espere, do fundo do meu coração, isso é impossível, que nesta manhã nós venhamos conseguir falar tudo aquilo que é a Seixnoye. Isso é impossível. Não temos condições de fazer isso. E a segunda observação é que, assim como foi nas aulas anteriores sobre mormonismo, adventismo, testemunho de Jeová, islamismo, deixar bem claro que a nossa intenção aqui não é falar mal dos seguidores da Seixnoye. Nós não estamos julgando o caráter daqueles que seguem a Seixnoye. Nosso propósito é simplesmente confrontar os ensinos dessa seita de acordo com aquilo que nós cremos, de acordo com aquilo que nós cremos ser a verdade, que é a palavra de Deus. Então, a partir dessas duas observações, nós iremos começar o nosso estudo nesta manhã. Queridos, por que falar sobre Seixnoye? Na sexta-feira, quando estávamos conversando, Geimar, eu e o pastor Sérgio, nós começamos a entender que era importante falar sobre essa seita, porque não é raro nós encontrarmos, às vezes, muitos católicos e até mesmo evangélicos não praticantes, podemos dizer assim, ingressarem nesta seita. E quando você questiona o porquê que eles ingressam na Seixnoye, a resposta que eles vão dar, muitas vezes é que, olha, é apenas uma filosofia de vida. Ou na Seixnoye, lá também fala sobre Jesus Cristo. Ou até mesmo porque eu sinto paz no meu coração. E aí então, queridos, nós temos que entender que ser uma filosofia de vida, falar de Jesus e sentir paz, não significa que seja um caminho correto para um cristão trilhar. Então nós queremos nesta manhã mostrar que a Seixnoye, ela é uma religião que vez ou outra ela abraça uma filosofia de vida e que por isso muitos seus seguidores acabam sendo enganados por conta disso. Então, o que significa a palavra Seixnoye? Eu vou tentar passar por aqui, eu acho que vai ser meio difícil. Vamos lá. Seixnoye significa lar do progredir infinito. Na verdade, lê-se Seicho-noye. Tá? Então, quem sabe em japonês aí vai poder nos ajudar. Mas ficou comumente conhecido no Brasil como Seixnoye, então é assim que nós vamos falar. Mas o certo é Seicho-noye. Quando nós vamos no site deles, nós vamos ver que a declaração que eles fazem sobre a Seixnoye, de fato já pula da questão de filosofia de vida e abraça a ideia de religião. Atente aí para você entender melhor o que eles falam no seu site. Seixnoye pode ser considerado uma filosofia de vida e também uma religião. Não há rigidez de conceito neste sentido. Ela tem como objetivo despertar no coração das pessoas a verdade de que todos são filhos de Deus e fazer com que, através de atos, palavras e pensamentos, tornemos este mundo um mundo melhor. Nós poderíamos resumir a Seixnoye como uma religião que prega doutrinas otimistas, ou aquilo que nós conhecemos como pensamento positivo. O que eles procuram demonstrar a seus seguidores é que, olha, vai tudo bem, independente se a sua vida está um caos. E eles aconselham, e lá no site, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, eles aconselham que você comece o seu dia fazendo aquilo que eles chamam de uma Shinsokan, tá? Que é uma oração, uma prece meditativa. E que a partir dessa prece meditativa, que tem a ver com pensamento positivo, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida de ruim vai melhorar. Na revista Ascendedor, que é uma das suas revistas principais, que hoje mudou de nome, chama Fonte de Luz, está escrito assim, isso aqui vamos dizer assim, é um exemplo de como você pode começar o seu dia.
você tem que começar dizendo isso. Eu sou filho de Deus, tenho saúde. Que bela manhã. Vai acontecer algo de bom. Diga isso 20 vezes na mente ou em palavras antes de se levantar. Em seguida, faça imediatamente o Shinsokan ajoelhado na cama. Esse simples método abrirá infinitas possibilidades para você. Vou mostrar para você nessa manhã que eles trabalham muito com a ideia de poder da mente. Aquilo que você pensa, aquilo que você idealiza, você transfere palavras e isso, de certa forma, se torna realidade na sua vida. Quando foi que começou essa seita? Vamos, um breve histórico. Começou com um japonês chamado Masaharu Taniguchi. Esse homem nasceu 22 de novembro de 1893 em Kobe, no Japão. Ele era um rapaz de temperamento retraído e um ávido leitor, fato que o levou a, posteriormente, se tornar doutor na área de literatura. Durante a Primeira Guerra Mundial, é aí que começa a história, vamos dizer assim, espiritual deste homem. Durante a Primeira Guerra Mundial, Taniguchi, ele, em uma de suas leituras de uma sutra budista, ele acabou extraindo dela o ensino fundamental que até hoje continua sendo a base desta seita conhecida como Seisho-no-ie. O pensamento dele era, olha, não existe... Passa para frente aí, por favor. Volta. Isso. Beleza. Para aí. Então, olha só, a Primeira Guerra Mundial, ele extraiu, vamos dizer assim, o seu primeiro pensamento básico. O que era? Não existe matéria como não existem doenças. Quem criou tudo isso foi o coração. Se é que se disse que a doença pode ser curada com oração. Esse conceito é o conceito básico da Seisho-no-ie. A primeira revelação que ele teve, pode deixar nesse. Isso. A primeira revelação que ele teve, seu chamado religioso, foi em 13 de dezembro de 1929. E ele teve esse chamado, então a partir daí, ele entendeu que ele deveria escrever uma revista que levava o nome Seisho-no-ie. A partir desse dia, ele entende que ele foi chamado por uma entidade, por alguém especial, para que ele pudesse então instituir a Seisho-no-ie. Quando nós chegamos no dia 1º de março de 1930, de fato é a fundação do movimento religioso no Japão. É quando ele lança o primeiro exemplar da revista intitulado Seisho-no-ie. Lá no site deles tem uma descrição de como foi que isso aconteceu, do porquê que ele foi levado a escrever essa revista. E no site diz, olha, um dia, indo visitar um amigo que lhe pedira um tratamento de cura, Masaharu questionou-se, por que deixo a enfermidade de minha filha para os médicos e curo apenas as doenças dos demais? Não devo fazer isso. Resolveu então, mesmo no bonde que o levava à casa do amigo, orar pela filha. Ao chegar em casa mais tarde, sua esposa Teruko, Taniguchi, lhe informou que naquela mesma tarde, quando trocava compressa na garganta de Emiko, teve a inspiração de ler alguns textos sagrados. Quando ela percebeu, a filha estava dormindo. O que ocorreu é que ambos foram inspirados a orar pela filha no mesmo momento. E a garganta da filha melhorou. E ainda no site, eles vão descrever, depois desse parágrafo, como foi de fato então que surgiu a seita. Assim, a primeira edição da revista Seisho-no-ie foi enviada à gráfica e publicada no dia 1º de março de 1930. A partir de então, várias pessoas começaram a escrever ao professor Taniguchi, contando a respeito das curas que receberam através da simples leitura das palavras escritas. Então, essa é a data inicial desse movimento conhecido como Seisho-no-ie. Em 1934, ele estabeleceu a direção do movimento em Tóquio. E aí então ele começou a divulgar a ideia de que, através dos seus escritos, fluíam, de certa forma... Passa para mim, Gustavo. Isso. Tá bom, para aí. Tá? Através dos seus escritos, fluía um psíquico que garantia saúde espiritual aos seus amigos. E uma das coisas mais interessantes que eu li a respeito disso é que o Taniguchi ele prometia a todos aqueles que assinassem a sua revista que todos os males e medos do seu coração seriam afastados. Então, ele garantia que a assinatura da revista Seisho-no-ie iria fazer com que a felicidade fosse alcançada
de forma muito rápida. Em 1935, ele começou então a imprimir grandes anúncios semanalmente nos jornais. Isso fez com que os assinantes chegassem a um número de 30 mil de uma forma muito rápida. 1940 é quando o movimento ele é registrado de fato como religião pelo governo japonês. E em 1963, ele saiu pelo mundo em conferências ensinando aquilo que era a Seishun-no-ie. Ele passou por países como Canadá, Estados Unidos, México, Peru, Brasil, Inglaterra, Alemanha, França, Itália e por aí vai. E olha só, que curiosidade. Não sei se você sabe disso, mas em 22/11 de 1980, ele recebe a comenda Ordem Ipiranga, no grau máximo de Gran Cruz do governo do estado de São Paulo. Ele foi o primeiro cidadão a receber essa condecoração. O estado de São Paulo entendeu que a Seishun-no-ie havia feito muito pelo estado de São Paulo. Fato é que, no Brasil, o estado de São Paulo é, vamos dizer assim, o centro da Seishun-no-ie. Se você for no Jabaquara, o Jabaquara é perto do metrô Conceição, se não me engano. Há um templo da Seishun-no-ie, que foi o primeiro templo aberto em território brasileiro. Ok? Então, ele falece em 1985, com 92 anos de idade. Queridos, qual que é o problema dos escritos de Taniguchi? O problema é que ele teve uma influência muito grande de psicólogos, e aí os seus escritos, na verdade, todos eles vamos dizer assim, é uma mistura de introspecção psicológica e fenômenos psíquicos, ao qual ele leva as pessoas a se curarem por aquilo que nós conhecemos autossugestão. Alguns o consideram como, vamos dizer assim, um feiticeiro moderno do século XX. Suas obras, o que nós vamos ver, é de fato um mix de psicologia, espiritismo e ciência cristã. Até porque há um sincretismo muito grande nessa seita. Misturam 3 religiões básicas aí: o cristianismo, o hinduísmo e o shintoísmo. E nós vamos ver isso claramente nos escritos de Taniguchi. Após a sua morte, então, quem assume são o seu genro e o seu neto, posteriormente, que é o Seisho e Masanobu Taniguchi, genro e neto do Taniguchi. Eles dão seguimento à obra iniciada pelo patriarca. E ambos, queridos, eles ampliaram os esforços de acomodação da religião às demandas planetárias contemporâneas. Hoje, para você ter uma ideia, o Supremo Presidente Masanobu Taniguchi, ele é um dos grandes expoentes na luta contra o fundamentalismo, a promoção dos direitos humanos e principalmente defesa da ecologia. Então essa seita, por conta do seu presidente, ela luta e luta muito contra a preservação do meio ambiente. E quando chegou no Brasil? Chegou no Brasil, queridos, em 1930, com imigrantes japoneses. Só que somente a partir de 1950, passa para nós, Gustavo, isso, é que começou a tomar maior impulso. Por quê? Porque suas obras começaram a ser produzidas em português. E são obras de fácil acesso. São revistas, principalmente o maior produto de divulgação deles são revistas. Então, a partir de 1951, vamos dizer assim, o Seishun-no-ie ela explode no Brasil e começa a ser conhecida de forma mais aberta do que era até então. No dia 10 de agosto de 1952, a sede internacional da Seishun-no-ie no Japão, ela autorizou que no Brasil tivesse também a Seishun-no-ie no Brasil. Tá? Até então era apenas vamos ver se fosse um ponto de pregação. E aí, a partir de 1952, 10 de agosto de 1952, eles autorizam que de fato tivesse uma Seishun-no-ie organizada no Brasil, com presidente e tudo mais. E por que São Paulo, queridos, é o centro? Você tem ideia? Em Ibiúna, que fica mais ou menos 70 quilômetros aqui da capital de São Paulo, eles têm o que eles chamam de Santuário Roso, que é o monumento mais importante e solene dessa religião. Tá? Então, mais para frente da aula, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse Santuário Roso e por que ele é importante para essa seita. Volta um aí, Gustavo, rapidinho. Atualmente no Brasil, queridos, são em torno aí de... Na verdade, esse número ele não é conclusivo. Tá? Então,
em torno de 3 milhões de adeptos, contando com 86 membros. Até porque em uns sites eu achei esse número. Já o IBGE dá outra projeção, dá projeção bem menor de quantidade de adeptos. No mundo, infelizmente, não consegui achar a quantidade de adeptos que eles têm no mundo, então eu fico devendo isso para vocês. Pesquisei bastante, mas não consegui achar a quantidade de seguidores que eles têm no mundo. Quais são então as fontes de autoridade? Vamos pegar o que diz aí a Verdade da Vida, que é o principal livro da Seixinoye. Eles explicam assim, que a Seixinoye não é nenhuma seita religiosa, e com o sentido de dar vida a todas as religiões, faz conferências baseadas em escrituras do budismo, em textos da antiguidade japonesa e também da Bíblia. Então, se você entendeu bem a explicação que eles dão nesse livro, é que a Seixinoye se utiliza basicamente 3 ensinos. Escritura do budismo, textos da antiguidade japonesa, que aí aponta principalmente para o shintoísmo, e a Bíblia, que frequentemente é citada fora de contexto. Por isso que nós vamos, a partir daquilo que eles escrevem, que é a Bíblia, eles creem na Bíblia, nós iremos confrontar os ensinos deles de acordo com o que nós cremos e ensinamos nas Escrituras Sagradas. Eles também têm como fonte de autoridade literatura, e é a partir da literatura que eles divulgam os seus ensinamentos. Se você ligar sua televisão no sábado pela manhã, se não me engano na Band ou na Rede TV, tem um programa da Seixinoye. É sempre uma pessoa com voz tranquila, serena, porque de fato é uma seita que tenta passar isso. Eles fazem esse trabalho de divulgação pela televisão, pela internet, mas, vamos dizer assim, o foco maior deles é justamente na divulgação da literatura. Tem o principal livro deles, que é A Verdade da Vida, com mais de 40 volumes que foram escritos aí pelo líder deles, né, o Taniguchi. E esse livro é o livro sagrado deles, considerado a Bíblia para eles. Tem as sutras sagradas, que também foram escritas pelo Taniguchi. Há uma divisão interessante nas sutras, que levam o nome de Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, Palavras do Anjo, Contínua Chuva de Néctar da Verdade e por aí vai. E eles têm as revistas sagradas, que é o principal expoente de divulgação do trabalho deles. Fonte de Luz, que substitui a revista Acendedor, que é a principal revista deles. Pomba Branca, que é para as mulheres. O Mundo Ideal e o Querubim, que é um jornal para crianças. Então, mais ou menos, em resumo, é isso que eles têm como autoridade. Sem falar nas revelações do Taniguchi, que acabaram se transformando em escritos. Queridos, a visão que eles têm de Deus é uma visão um pouco bagunçada, um pouco confusa. Para você ter ideia, eles entendem que existe um Deus absoluto. O nome do Deus é Calma aí que eu vou tentar. Amenominakanushi. Tá? Essa é a ideia que eles têm de um Deus absoluto. E na ideia deles é o seguinte, olha, não importa os nomes que tenham nas diversas religiões, já que todas as crenças e todos os deuses levam o homem a este único Deus. Só que o problema é que quando você vai para os escritos deles, você vai ver que eles fazem uma confusão tremenda quanto à ideia do que é Deus. Acendedor, ano 9, número 55, vai dizer, olha, o homem é o próprio Deus, e por isso possui tudo dentro de si. Outra explicação sobre Deus. Deus é todo em tudo. Mais uma. O Filho de Deus é você. O seu cérebro é cérebro de Deus. Logo, você é um ser divino. A maior entre todas as descobertas é a descoberta do verdadeiro eu. O verdadeiro eu é o Deus onipotente. E a última, a mão é uma, porém dela saem 5 dedos, cada qual com diferentes funções. Do mesmo modo, de um Deus único manifestam-se vários deuses com suas respectivas funções. Então, partindo da literatura da Seixinoye, nós podemos concluir que eles não têm uma noção clara sobre quem de fato é Deus. Porque tem hora que eles são panteístas, eles defendem a ideia aí de que cada pessoa deste mundo dele emana Deus, mas ao mesmo tempo também eles se tornam politeístas.
a ideia de que existem vários deuses. E como é que nós podemos refutá-los? Primeiro, a Bíblia apresenta o conceito de um Deus onipresente, que embora esteja presente em todos os lugares, tem sua existência separada das suas obras criadas. Alguns textos que eu coloquei para ajudá-los: Salmo 139, 7, Jeremias 23, 23, 24, Atos 17, 27 e 28, são textos que podem te ajudar nisso. Segundo, nós cremos que Deus ele é transcendente, isto é, ele está acima da sua criação. E por isso o homem, por exemplo, podemos citar, ele não forma parte do ser divino. Neste ponto, nós discordamos completamente da visão defendida por Seixinoye. Tanto na ideia de onipotência como transcendência de Deus, nós já vemos que há uma distinção muito clara daquilo que de fato é Deus e daquilo que eles defendem ser Deus. E por último, a Bíblia admite a existência de um único Deus. Isaías 44, 8, Isaías 45, 22 podem ajudá-lo nisso. Sobre Jesus Cristo. Queridos, isso aí são muitos ensinos. Primeiro, a ideia deles, Taniguchi é maior que Jesus Cristo. A admiração que os adeptos da Seixinoye têm pelo seu fundador é tal que eles fazem de Taniguchi um ser onipresente igual a Jesus Cristo. Revista Ascendedor, eles explicam: em todas as partes, assim como Jesus está vivo eternamente em todas as partes, considero o Dr. Taniguchi não como um ser carnal, mas um ser espiritual que foi enviado por Deus para nos transmitir a verdade, para libertar realmente o ser humano das garras do materialismo. E aí, a visão que eles têm de Taniguchi ainda vai além disso. Por quê? Porque na concepção deles, o Taniguchi ele tem autoridade superior a Jesus Cristo. E por isso ele pode reinterpretar aquilo que Jesus Cristo disse e que está registrado nas Sagradas Escrituras. Um exemplo disso: neste mesmo monte, nem em Jerusalém, adoreis o Pai. E aí, ele então vai explicar o que ele quer dizer com isso, a partir da perspectiva do que Jesus Cristo disse lá em João, capítulo 4. Jesus não propagou uma religião estreita. Ele disse que o homem é filho de Deus único e pode orar de onde e como quiser. Assim como Jesus disse, surgiu o ensinamento da Seixinoye, que faz adorar o único Deus através de todas as religiões. Então, nessa perspectiva dita nessa revista aqui, a partir de uma interpretação de Taniguchi, a Seixinoye interpreta que, vamos dizer assim, que cada homem fosse o caminho. Cada homem é uma porta de saída para Deus. E Deus não tem outra alternativa para se manifestar no mundo a não ser através de Deus. Tá? Então, veja como que, na concepção deles, o Taniguchi ele tem autoridade para reinterpretar aquilo que Jesus Cristo disse. Eles negam a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Volta. Isso. Tá? Outra citação deles na revista Ascendedor. E aí está dizendo: quem considera a ressurreição de Jesus como um mero aparecimento de seu corpo astral perante os discípulos, não conhece o profundo significado da mesma. Jesus se ressuscitou em espírito. O verdadeiro significado da ressurreição de Jesus após a morte na cruz é ressuscitar no fundo do subconsciente de toda a humanidade a convicção de que o homem é filho de Deus após anular a consciência do filho do pecado através do sofrimento de Jesus. Não é a ressurreição somente de uma pessoa, mas a ressurreição de toda a humanidade. Então eles vão dizer o seguinte: olha, não pense que Jesus Cristo ressuscitou de forma carnal, porque não foi isso que aconteceu. Na verdade foi espiritual, e isso aconteceu para que houvesse uma libertação do subconsciente, para que você pudesse, através da sua mente, trazer coisas boas para a sua existência. Jesus Cristo é visto igual a Buda, revista Ascendedor. Sakyamuni, Buda e Jesus foram os máximos entre os mestres. Defendem a ineficácia da morte de Jesus Cristo. E aí atente para as definições que eles dão de pecado, doença e morte. Tá? E aí você vai entender um pouquinho do porquê que eles usam muito a ideia de que é sempre a sua mente, é sempre poder da sua imaginação.
disse, olha, pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades, são falsidades, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam, mesmo a cruz de Jesus Cristo, conseguiria extinguir. Viu como é que eles tratam a ideia de pecado, doença e morte? Não existe isso. Isso é apenas algo na sua mente. E a ideia deles de libertação é isso. É você começar a conseguir projetar com a sua mente que pecado, doença e morte não existem. E não podem te atingir ou te ferir. Jesus também não é o Filho unigênito de Deus. Defesa que eles fazem. Revista Acendedor. Todos os homens são filhos de Deus. Assim, Jesus não é o Filho unigênito. E nenhum homem consciente irá abrandar a própria cólera, fazendo sofrer e matando o seu único filho pelos pecados cometidos por outras pessoas. Ademais, Deus, que é perfeito amor, não iria fazer isso. Na concepção deles, queridos, todos são filhos de Deus. Na ideia deles, não há necessidade de confessar Jesus Cristo para se tornar filho de Deus. Todo homem é filho de Deus. Todo homem é perfeito. Para eles não existe imperfeição na vida humana. E as imperfeições que existem são projeções da sua mente. É por isso que há ênfase demasiada no pensamento positivo. Como é que nós podemos refutar esses ensinos sobre Jesus Cristo? Primeiro, Jesus é incomparável. Basta você ler Apocalipse 1, 17, 18, você vai ver que Jesus Cristo, ele é o primeiro e o único, primeiro e último. Ele é aquele que morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus. Quando você olha Buda, Taniguchi, todos eles morreram e não ressuscitaram. Jesus Cristo é incomparável justamente por isso, porque ele morreu, ressuscitou e continua vivo e há de voltar para buscar a sua igreja. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico e sustenta a nossa fé. Basta você ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8, depois versículos 13 e 14. Quando você vai em Atos, você vai nos Evangelhos, você vai ver que há comprovação histórica de que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. E se nós não tivéssemos a ressurreição de Jesus Cristo, nós não teríamos sentido de estarmos aqui nesta manhã. Cremos também, queridos, na eficácia da morte de Cristo. 1 Coríntios 15, 3, Paulo diz, olha, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E por último, nós cremos que os homens, volta a isso, os homens tornam-se filhos de Deus quando, pela graça, confessam Jesus como seu Salvador pessoal. Basta ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ou 1 João 3, de 1 a 6, que há uma distinção muito clara entre quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. E a Bíblia deixa muito claro que para se tornar filho de Deus, somente através da confissão de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que é salvação para eles, queridos? Vamos pegar aí as frases de Masaru Taniguchi. Ser verdadeiramente salvo é compreender por que a doença se cura, porque é possível ter uma vida financeira confortável e porque se pode estabelecer harmonia no lar. Outra frase do Taniguchi. O homem pode viver um reino do céu desde que compreenda que não existem doenças, males e dores. O Taniguchi, ele, em determinado momento, ele afirmou que a Seichonoye era mais importante e poderosa que o cristianismo. Por quê? Porque realizava mais milagres que Jesus Cristo e o cristianismo. Queridos, na visão deles, o homem é um ser já redimido. E isso nós fazemos com que a obra redentora de Cristo seja colocada de lado, seja excluída. Então, o que nós podemos resumir a partir desses ensinos é que, para eles, a salvação, o céu, se faz no aqui
e agora. É simples assim. Para eles, salvação é você ser livre de tudo aquilo que atormenta a sua vida. E onde que acontece isso? Aqui e agora. Nada mais do que isso. Refutação. Apenas para ajudar. Nós cremos que a salvação é muito mais do que cura, vida financeira, confortável e harmonia no lar. E aí nós começamos a ver, o reverendo Sérgio vai falar um pouquinho sobre a neopentecostalismo daqui a 2 semanas. Parece um pouco. Alguns segmentos do neopentecostalismo abraçam muito essa ideia de que o céu é aqui. A nossa existência, para muitos que acabam abraçando as ideias de Seixinoye, é que uma vida confortável faz com que o céu seja aqui na terra. 1 Coríntios 15, 19 vai falar que se a nossa esperança se resume a essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A esperança de salvação, queridos, não é aqui. É algo superior a isso. E segundo, queridos, se a salvação for apenas isso, então a Bíblia é mentirosa. Porque quando você pega Mateus 1:21, o que o anjo disse quando anunciou que Jesus Cristo viria? Que ele viria e salvaria os homens dos seus pecados, tá? Ou quando você lê Apocalipse 21:4, vai falar que no céu não haverá lágrimas, morte, luto, pranto ou dor. Nova criação, restauração de todas as coisas, redenção, volta de Jesus Cristo, consumação. Isso para nós é salvação. E é isso que a Bíblia nos ensina. E aí olha só, eles ensinam a inexistência do pecado e do mal. Revista Acendedor, o pecado não existe. Não pronuncieis, pecadores, pecadores. Todos são filhos de Deus. Não existe nenhum pecador. E então poderemos perceber que neste mundo criado por Deus, jamais existem pessoas más. Então olha só, na visão deles, o pecado é como a doença, os males e a morte. E isso não passa de meras ilusões. Então, assim, não existe isso porque Deus nunca criou isso. É a sua mente que projeta essas realidades na sua vida. Olha só, interessante isso aí, ó. Sutras, né? Escrito pelo Taniguchi. Ao ler a Seixinoye, conheceres a verdade, se sois curados de doenças, é porque houve a destruição daquele sonho inicial. Então, na lógica deles você está com algum câncer, como é que você se livra disso? É só você projetar na sua mente que aquilo ali é um sonho. Olha, que coisa interessante. Na revista deles, há um relato. E eu confesso para você que quando li, não consegui ter esperança de ter cura ou em qualquer outra coisa. A revista Fonte de Luz, número 277, há uma sessão de perguntas e respostas. E aí, uma leitora mandou uma pergunta, dizendo o seguinte: olha, tive câncer de mama e a mama esquerda foi retirada. Realizei tratamentos radioterápicos e quimioterápicos, mas o câncer tornou a manifestar-se no mesmo local. Eu acredito na Seixinoye, pratico a meditação Shin-Sokan, realizo o culto aos antepassados, faço a oração do perdão e leio as frutas sagradas. Apesar de tudo, por que houve a recidiva do câncer? Desde a primeira cirurgia, tenho praticado o que a Seixinoye ensina. Olha a resposta. A Seixinoye ensina que o homem é filho de Deus. O câncer não existe originalmente. O câncer manifestado é projeção da mente. Porque um filho de Deus originalmente saudável manifesta doenças, a causa está na mente e nos atos condizentes com seu estado mental. Em suma, esse câncer não existe. É fruto da sua imaginação. Sem querer, e eu entendo, espero que você entenda isso, sem querer caçoar de quem acredita nisso, mas eu não consigo ter esperança se recebesse uma resposta dessa. Porque mesmo que eu mentalize que não é doença, o câncer vai me matar. Então a dúvida dessa leitora era, olha, por que eu estou fazendo tudo isso? Estou pensando e o câncer voltou. E a resposta é, continue pensando positivo. Que uma hora esse câncer vai desaparecer. Ela
Diga. Mas é que eu falei, a pessoa acaba acreditando nisso. E para nós que temos um entendimento mais claro das Escrituras, às vezes parece absurdo. Mas para quem está lá dentro, ouvir uma resposta dessa não é absurdo. Eles acreditam nisso, eles seguem isso, tá? Eles defendem isso. Então por isso que é difícil às vezes você ler uma coisa dessa e falar, não acredito que alguém se abraça a isso. Mas eles se abraçam, tá? Eles creem nisso, eles pregam isso, eles ensinam isso. Como é que a gente pode refutar essa questão da inexistência do pecado e do mal? Primeiro, queridos, olha só. Se o pecado inexiste, então Deus não estaria falando a verdade quando disse lá em Ezequiel 18:20 que a alma que pecar essa morrerá. Segundo, Jesus, querido, jamais ensinou que o homem não fosse pecador. Muito pelo contrário, ele mesmo nos ensinou a orar dizendo, olha, perdoa as nossas dívidas, apontando para o fato de que todos nós somos o quê? Pecadores. Quando você pega Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12, 23, por exemplo, você vai ver que a Bíblia afirma categoricamente que todos nós, homens, somos o quê? Pecadores. E outra realidade, queridos, para pensar, dizer que não existem pessoas más é ignorar a história de grandes criminosos como Nero, Hitler, Stalin e outros que se notabilizaram o quê? Pela sua crueldade. Tá? E o último, então eu pego o exemplo da irmã, né? Se as doenças e os males não existem, por qual motivo eles oram por cura? Se não existe, não tem sentido orar. Tá? Mas eles oram, eles colocam adesivo para proteger o carro, proteger a casa e por aí vai. Então, se não existe o mal, para que se proteger dele? Para pensar. Vamos correr, vamos lá. Outra doutrina que eles defendem, karma e culto aos antepassados. Eles vão dizer, queridos, que as dores, os males, os sofrimentos, ou são projeções da mente, ou tem uma causa primária. Então, no primeiro caso, quando é projeção da mente, basta livrar-se dos maus pensamentos ou da ilusão, e as dores, males ou sofrimentos desaparecerão. No segundo caso, quando é uma causa primária, e aí a ideia do karma, aquilo que alguém fez, você vai acabar pagando, e aí vai ser continuamente assim, até aquilo ser sanado. A ideia deles é que um obreiro da Seixnoye, iluminado, poderá ajudar você a descobrir a causa e assim essas coisas serão eliminadas. Há um exemplo que eles contam em uma das suas revistas, que uma mulher sofria desde criança de dores, desde a adolescência de dores no ouvido. E aí então ela foi em médicos, igrejas, e ninguém conseguiu curar. Ela resolveu então ir na Seixnoye. E um dia na Seixnoye, um dos obreiros disse para ela o seguinte, olha, lá no passado, alguém mais velho te deu um conselho que você não aceitou. Ela então se lembrou que uma tia falecida, quando ela era adolescente, deu um conselho a ela para não namorar com um certo rapaz, e ela não deu ouvido. Então ela entendeu que as dores que ela sentiu no ouvido eram porque lá no passado ela ouviu um conselho da tia e rejeitou. Qual foi a solução? A solução foi fazer um culto aos seus antepassados, no caso a sua tia, para acalmar o espírito da tia, e a partir de então ela foi curada da dor de ouvido. Isso é apenas um exemplo que eles dão. Eu encontrei algumas coisas interessantes na revista Fonte de Luz sobre isso. Olha, eles falam do karma e tudo ao passado. Se uma criança nasce com algum problema, a causa não está somente na criança, mas também no karma dos pais. Os espíritos procuram eliminar os pecados através dos sofrimentos. Efetue diariamente o culto aos antepassados, acreditando que com isso o seu karma do passado se extinguirá. Um outro exemplo aí. As doenças dos ossos, sobretudo da coluna, têm como causa o problema de relacionamento com os antepassados. Assim sendo, deve efetuar culto aos antepassados com sincera dedicação. É fundamental que o culto aos antepassados seja feito com sincero sentimento de gratidão. E aí tem um exemplo de como pode ser feito isso, tá? Eles dão apenas um exemplo. Olha, quando a família for constituída por um casal e filhos, deve-se evocar os antepassados de 4 famílias. Primeiramente, evocam-se os antepassados da família do pai, da mãe e do marido. Almas dos antepassados da família, e aí fala o nome. As almas dos antepassados da família. A seguir,
Evocam-se os antepassados da família, do pai, da mãe, da esposa. Depois deve-se pronunciar um por um o nome dos parentes, falecidos há menos de 50 anos. Deve-se então, chamando pelo nome essas pessoas falecidas, dizer, ó alma de fulano de tal. E é muito comum você ir na casa, somente de orientais, você vê um certo altar com incenso e com fotos de pessoas da família que já morreram. É geralmente isso. Tá? É isso que eles entendem como culto aos antepassados. E para que isso? Para trazer tranquilidade não só ao espírito da alma, do espírito do corpo que já partiu, mas também para a sua atual existência. Por quê? Porque na visão deles, aqueles que morreram, de certa forma, pode te fazer algum mal, te prejudicar. Como é que nós podemos refutar? Queridos, o pecado é a causa primeira dos nossos males. Romanos 8, 20, 22 fala que a criação ainda hoje geme por conta da maldição proveniente da queda do homem, do pecado. Pela Bíblia nós nos inteiramos de que não podemos fazer nada pelos mortos, nem eles por nós. Salmo 6:5, Eclesiastes 9, 4 a 5, são exemplos disso. Que nós não temos como nos comunicar com os mortos e nem os mortos conosco. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia declara muito isso, ensina claramente. Romanos 14, 10 a 12 é um exemplo disso. E por último, jamais devemos prestar cultos a homens, somente a Deus. Culto somente a Deus. Exemplo disso, Daniel, capítulo 3. Reencarnação. Então, para eles, a morte não é o fim do homem verdadeiro. E aí eles explicam que a morte significa que a alma do homem, sabendo que o corpo material neste mundo lhe servia como veículo, instrumento, já chegou ao seu limite de uso e não pode mais ser consertado, abandona-o e parte, a fim de mudar para um outro instante. É mais ou menos aquela ideia, essa ideia aqui, né, de lhe servir como instrumento, veículo, instrumento, já chegou ao seu limite de uso e não pode ser mais consertado. O reverendo Daniel hoje pela manhã pregou que Josué já estava o quê? Velho e entrando em dias. É mais ou menos essa ideia. Seu corpo deu o que tinha que dar. Então, você vai sair desse corpo e há de entrar em outro corpo e continuar a sua existência aqui na Terra. Reputação apenas, lembrando Hebreus 9, 27, que após a morte está reservado ao homem o juízo divino. Por último, queridos, Satanás e o inferno, na visão deles, não existem. O que diz a revista Fonte de Luz? Perguntas e respostas. Na doutrina da Sexnoye, existe Satanás, diabo e inferno? Resposta: Satanás, o diabo e o inferno não são existências verdadeiras porque Deus não os criou. Como poderia Deus criar o diabo e o inferno? E aí eles têm mais uma explicação sobre isso. Revista Acendedor. Quem prega, pecadores, vós caireis no inferno, ele próprio cairá no inferno. Existe ou não existe? Refutação. Queridos, vamos para a Bíblia, nós vamos ver que... Passa para mim, Gustavo. Isso. Jesus, ele falou do inferno. Ele deixou muito claro que o inferno é reservado, preparado para o diabo e seus anjos. Tá? Então, por aí você já vê. E por último, uma reputação mais simples. Como alguém cairá num lugar que, segundo a Sexnoye, não existe? Então, tem hora que existe, tem hora que não existe. Tá? Então, como que alguém vai ser lançado lá, se existe ou não existe? Vou tentar correr para a gente terminar, queridos. Práticas religiosas, eles não têm muitas. Tem as orações, que são preces, na maioria, escritas pelo mestre Taniguchi. Há preces para encontrar o futuro cônjuge, curar doenças, resolver problemas financeiros e por aí vai. Na verdade, eles têm oração para tudo. O problema das orações deles é que o valor está na prece em si e não para quem a oração é dirigida. Tá? Então, a ideia deles é que o valor em si da oração faz com que algo de bom aconteça na sua existência. O Shinsokan, que é também uma oração, mas é uma prece meditativa, é uma prática espiritual através da qual o homem se identifica e se torna um com Deus. Então, na crença deles, através dessa prática, o homem purifica o seu ser, eliminando todos os pensamentos e sentimentos ruins, tais como ódio, tristeza, ciúmes, mágoa, que estão acumulados em seu subconsciente. E, consequentemente,
aparecem saúde, felicidade e por aí vai. Tem o santuário de Roso. Esse santuário, essa palavra Roso, significa arca do tesouro, a palavra japonesa. O que é o santuário de Roso? Uma vez no ano, geralmente no mês de abril, os adeptos da Seishinoye, eles se reúnem na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual, que fica em Ibiúna, para a festividade do Santuário de Roso. E eles descrevem assim essa festividade. A cerimônia é um grandioso evento que reúne tanto no mundo terreno quanto no espiritual milhares de pessoas e almas. A festividade, ela é basicamente o meio de proporcionar aos antepassados paz e conforto. Resumo é isso. Eles se reúnem uma vez no ano para terem, vamos dizer assim, um momento onde eles vão todos juntos orarem, intercederem e pedirem pelos seus antepassados. Tem uma coisa muito interessante que eles fazem nesses dias, que é a oração pelos anjinhos. Na concepção deles, as crianças, quando morrem, elas ficam vagando por aqui, são anjos protetores. E aí tem essas orações para que possa trazer paz, conforto e continuar iluminando o caminho dos pequenos anjinhos. Para encerrar, vamos para o final. Como nós podemos evangelizá-los? Primeiro ponto, você tem que saber que a Seishinoye, queridos, ela fala de Cristo, mas ela não é cristã. Então eu comecei esse momento falando que tem muitos cristãos evangélicos, não sei se despreparados, podemos dizer assim, que acabam abraçando as ideias de Seishinoye pensando na filosofia de vida cristã. Na verdade, não, queridos. A revista Sendedor, eles tentam explicar isso. Seishinoye e o cristianismo originalmente são unos. E a sua ideologia básica é a verdade do homem filho de Deus, originalmente perfeito, de onde surgem todos os seus bens reinantes. É neste ponto que a Seishinoye e o cristianismo se unem perfeitamente. Não se unem perfeitamente. Tá? Vou lembrar apenas do que Jesus Cristo nos deixou como alerta. Lembrar que nem todos que dizem Senhor, Senhor, é do Senhor. Uma das principais marcas das seitas é justamente alterar o que as Escrituras ensinam sobre Jesus Cristo. E neste ponto, a Seishinoye, ela faz, e faz muito. Eu mostrei apenas alguns pontos de como a visão que eles têm de Cristo é distorcida. E tem muito mais, queridos. Focamos apenas aqui um voo panorâmico. Mas há coisas mais sérias ainda a respeito de Jesus Cristo. Então não tem como nós olharmos para essa seita e dizer, olha, é uma filosofia de vida cristã. Porque de cristianismo, eles passam longe. Então, para você apenas ter como, para saber quando você for evangelizar um adepto da Seishinoye, é que nós não podemos considerar, queridos, Seishinoye como movimento cristão, pois para eles Cristo é alguém muito diferente do Cristo que nós cremos e professamos na Bíblia. Segundo ponto, pode te ajudar a evangelizá-los. Você precisa saber que a Seishinoye defende que seus milagres atestam a sua veracidade. Repare nesse depoimento descrito na revista Sendedor. O senhor Endo, pela leitura do livro A Verdade da Vida e a Sutra Sagrada, Kan no Hun, compreendeu a verdade que o homem é filho de Deus e que todos os seres vivos são irmãos. E concentrando o pensamento em Deus, que é a origem do Filho de Deus, os mosquitos, que são seus irmãos, ficaram fazendo o Shinshōken em harmonia com ele, sem lhe sugar o sangue. É uma forma de... Não vou fazer piadinha não. Mas em dias de dengue, uma boa, né? Na concepção deles, tá? Então, nós vamos dizer o seguinte, olha, a Seishinoye é verdadeira porque lá realizam-se muitos milagres. Essa linha é defendida por muitas igrejas neopentecostais de hoje. Aqui se tem milagre, então aqui se tem a verdade. Não é bem assim, queridos. O fato da Seishinoye defender que há muitos milagres não indica que é verdade. Quando você abre a Bíblia, você pode ler, os magos no Egito fizeram milagres. E nem por isso eles eram o quê? Verdadeiros. Se você ler um pouquinho a história bíblica, você vai ver que o próprio Cristo disse que muitos irão comparecer diante dele no grande tribunal e dizer, olha, Senhor, no seu nome realizei muitos milagres. O que isso vai dizer? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço.
Então, a própria Bíblia já nos alerta que nos fim dos dias, muitos cristos surgiriam realizando milagres e prodígios. Nós deveríamos ficar atentos a isso. Então, quando for evangelizar um defensor, o adepto da Seixnoye, tenha isso em mente. Ele vai usar a ideia de que os milagres atestam que aquela seita é verdadeira. Penúltimo, você precisa saber que a Seixnoye é uma seita sincretista e relativista. Eu até li isso para o Geimar na sexta-feira e nós comentamos um pouquinho sobre isso. O seminarista Geimar estava me falando que tinha uma amiga do trabalho que era Seixnoye e ela defendia essa ideia sincretista e relativista. Então atente para o que o site fala sobre a Seixnoye. A Seixnoye rejeita o tem que ter assim. Isto é, nada deve ser forçado e ensina a viver naturalmente a vida como ela é. Ensinamentos como o homem é filho de Deus, o mundo fenomênico é projeção da mente. E grande harmonia são interpretados de várias maneiras, em conformidade com o tempo, pessoa e lugar. Assim, muitas pessoas alcançam a salvação espiritual e despertam para uma vida feliz. Queridos, essa seita é uma miscelânea, vamos dizer assim, é uma das seitas mais ecléticas que existem. Por quê? É uma miscelânea de 3 religiões, cristianismo, shintoísmo, budismo, sem falar que ainda abraça psicologia, filosofia, medicina e literatura moderna. Então, quando você for evangelizar a Seixnoye, vá com a mente já sabendo que muito que você vai falar, ele pode interpretar dentro de uma visão sincretista e relativista. E por último, você precisa saber que os seus adeptos são pessoas extremamente educadas e respeitosas. A maioria de origem oriental. E aqui é um ponto importante para a evangelização dos adeptos de Seixnoye. Eles são educados, são respeitosos, eles vão te ouvir. E o ponto de contato maior que nós podemos ter é porque eles defendem que, através daquilo que eles creem, a vida pode ficar melhor. E aí é o ponto por quê? Porque você pode mostrar através da sua conversão, através das escrituras sagradas, o quanto a sua vida mudou e tem mudado, e consequentemente, vamos dizer assim, o pequeno mundo ao redor de você também sofre com essas alterações. Então, creio que o principal ponto de contato para evangelizá-los é isso aqui. Eles são abertos para você chegar, conversar e falar com eles. Diferente de outras religiões, como o islamismo, como o Testemunho de Jeová, que é mais difícil você abrir e expor aquilo que você crê, a Seixnoye é um pouco mais aberta a isso. Até porque é relativista e sincretista. Então é um pouco mais fácil de você abordar isso. Ok, queridos? Por conta do tempo, nós não iremos abrir para perguntas. Iremos orar. Qualquer dúvida, você pode encaminhar perguntas por e-mail da igreja, ou se precisar também do material, nós podemos disponibilizar aos irmãos, ok?